Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui, todas as terças e quintas, 20 horas, nós fazemos lives ao vivo com o objetivo de ajudar pessoas que têm doenças autoimunes a terem mais qualidade de vida e ficarem mais próximo da remissão, tá? E o tema de hoje é sono e gerenciamento do estresse e ansiedade. Importantes mecanismos, né, que a gente tem que ter como aliado aí na busca pela remissão, pela qualidade de vida das doenças autoimunes. E a primeira vez na vida que eu ouvi esse tema, esse termo, gerenciamento do estresse, logo que eu me formei, eu fui numa ginecologista que ela estava começando com essa visão integrativa. E ela usou esse termo comigo, né? Gerenciamento do estresse. Eu não sei por que ela entrou nesse assunto comigo, mas ela me colocou dessa maneira, né? E eu saí de lá e eu fiquei pensando, né? Gerenciamento do estresse. Normalmente as pessoas falam pra gente, né? Não seja estressado, não seja ansioso, né? Isso é ruim, faz mal pra você. Mas o fato é que é fácil falar dessa maneira, né? Mas realmente acho que o termo correto seria, obviamente, gerenciar essas emoções, né? Estresse e ansiedade. De que forma a gente vai fazer isso? Que recursos a gente vai utilizar nesse gerenciamento, né? E não é não ter ou se recusar a sentir, né? Porque não tem como, mas sim de que forma a gente pode gerenciar isso, né? Eu mesma, desde que eu tô trabalhando com internet, às vezes a gente ouve alguns comentários ali que são negativos, né, sobre o que eu tô dizendo e tudo mais. Não, o que eu coloquei hoje ali, né, na verdade eu não vejo como algo pejorativo, né, simplesmente a pessoa expressou a sua opinião sobre o assunto e tá tudo bem. Mas muitas vezes a internet possibilita, né, a pessoa falar o que ela quer, porque ela não tem medo, né, ela não tem vergonha de dizer o que ela pensa, né. E aí eu aprendi a ouvir. Então a primeira reação que a gente tem ao ver um comentário negativo, pejorativo sobre a gente é você querer reagir e retrucar, né? Então eu aprendi quando eu vejo esse tipo de coisa, eu não respondo mais na hora. Eu espero um dia, pelo menos, passar aquela ânsia do momento pela resposta que você quer dar, e aí você responde, né, de uma forma mais calma e mais sensata, e aí a gente não fica discutindo, né, a gente não fica retribuindo acusações. A pessoa falou algo negativo sobre você, eu respondo educadamente, e aí a pessoa às vezes não responde mais ou coloca uma carinha ali, tá tudo bem, né? Se às vezes a resposta fosse retrucar algo, a discussão ia permanecer e tudo mais. Mas é só um exemplo que eu tô dando aí de algo que eu tenho feito, assim, nesse sentido, já que a gente tá falando de estresse e emoções. E quando a gente fala disso, né, sono, gerenciamento de estresse e emoções, né, tudo é uma coisa que está interligada, porque se você não dorme bem, você vai ter mais estresse e ansiedade durante o dia. Por sua vez, se você é mais estressado e mais ansioso, isso também vai interferir na sua qualidade de sono. Então é uma tríade que se correlaciona e uma coisa influencia na outra, né? Pode te levar a um ciclo que se perpetua constantemente, né? Não dorme bem, logo fica mais estressado, mais ansioso. Aí, por ficar mais estressado e ansioso, não dorme bem, e assim vai todo esse ciclo que se retroalimenta. Mas vamos começar pelo sono. Eu vou falar algumas questões físicas e emocionais que acontecem, né? O sono, ele é gerenciado pela produção da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E lembrando que nós temos um relógio biológico dentro de nós chamado ciclo circadiano, que é o que rege a produção dos nossos hormônios. Então, quando tá noite, como agora, pela falta da luz do sol, nós produzimos alguns hormônios. Pela escuridão, nosso corpo entende que é noite e produz certos hormônios, como a melatonina. Quando é dia, pela presença da luz do sol, o corpo entende que é dia e produz hormônios relativos ao dia.
Então a melatonina, que é o hormônio do sono, ele é produzido entre 8 da noite e 6 da manhã. Ele começa a ser produzido às 20 horas e termina de ser produzido às 6 da manhã, tá? Então esse é o hormônio do sono. E a partir dos 20 anos a gente vai diminuindo a produção desse hormônio, diminuindo cerca de 10 a 15% a cada década de vida, né? Então, com 30 anos você produz 10% a menos do que você produzia com 20, e com 40 anos você produz 20% a 25, 30% a menos do que você produzia com 20. Então, isso vai diminuindo. Por isso que quando a gente fica mais velho, a gente acorda 6 horas da manhã e vai varrer a calçada, né? Porque a gente tem menos sono mesmo, a gente tem uma necessidade de sono menor, mas também uma deficiência já na produção de melatonina, tá? E quem produz a melatonina é um hormônio, é uma glândula chamada pineal que está aqui no nosso cérebro, né? E ela produz a melatonina. A melatonina, gente, ela também tem uma ação antioxidante importante. Então é como se ela fizesse uma faxina na nossa cabeça, no nosso cérebro ali, nos nossos neurônios, melhor dizendo, e colocando essa sujeira para fora, tá? Então a importância de um sono de qualidade, né, com uma boa quantidade de melatonina, não é só dormir e descansar para o dia seguinte, e sim fazer essa faxina nos nossos neurônios. E assim, por exemplo, quem tem a gente já considera Parkinson e Alzheimer doenças autoimunes, tá, gente? Então, se a gente for pensar que são doenças neurodegenerativas, uma forma da gente prevenir e evitar o avanço dessas doenças neurodegenerativas é tendo uma boa qualidade de sono através da melatonina. Mas aí você me pergunta, Thales, então é só eu tomar a melatonina e vai ficar tudo certo? Hoje em dia a melatonina ela é liberada, a suplementação no Brasil, é recente essa liberação, mas você precisa de uma receita médica para você comprar, tá? Mas a gente consegue produzir melatonina, a gente produz melatonina a partir da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado à felicidade, a bem-estar, e aí a partir da serotonina a gente produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, essa produção ela acontece muito no intestino, tá? 90% da serotonina é produzida no intestino, tá? E aí, se você tá pensando assim, então também é só tomar algum medicamento, né, para indução do sono. Mas o que acontece é que os medicamentos, eles são sedativos, então ele não te deixa entrar na fase REM do sono, que é a fase do sono profundo. Ou melhor, você tem uma fase REM mais curta ou uma fase REM mais ineficiente, né? Você não tem aquela quantidade de sono realmente relaxante, realmente profundo, realmente reparador, né? Você tem um sono que está acontecendo através de uma sedação por meio de um medicamento, tá? E o que interfere, de fato, na sua qualidade de sono? E isso é muito recorrente, né? Então, às vezes, você acha que você dorme bem, mas quando a gente vai ver a definição de dormir bem, é aquela pessoa que dorme a noite inteira, não acorda nenhuma vez, nem para ir no banheiro. Se você já acorda uma vez, 100% o seu sono não é. Você pode voltar a dormir rapidamente, mas ele não é um sono tão de qualidade. O que atrapalha você ter um sono de qualidade? Uma refeição noturna muito pesada, né? Então fazer uma refeição muito volumosa à noite, a gente tem que comer cerca de 3 a 4 horas no mínimo de espaço entre comer e dormir. Então uma hora fisiológica para a gente jantar seria em torno de 7, no máximo 8 horas da noite, tá? Mais do que isso já é muito tarde para a gente comer. Isso vai estimular cortisol, vai estimular a insulina, vai dificultar, vai diminuir a produção de melatonina por conta desse jantar, principalmente se ele for de alta carga glicêmica e alto índice glicêmico, né? Muito carboidrato e carboidrato simples. Isso vai prejudicar a produção de melatonina. Um outro quesito que também atrapalha é a atividade física praticada muito tarde. Então, se você, via de regra, o ideal é a gente não fazer exercício à noite, tá? Mas muitas pessoas, né, só tem essa possibilidade, né? Não tem
flexibilidade de horários e acaba tendo que ir para academia, que é o horário de pico da academia, né? A partir das 6 horas da tarde. Então esse horário, via de regra, não é o melhor, é um horário que a gente já devia estar fazendo atividades que são mais calmantes e não atividades excitatórias, porque o exercício, ele aumenta a temperatura corporal, você está num ambiente com luz, com música alta, um ambiente estimulante, você está produzindo cortisol, adrenalina, noradrenalina, são hormônios excitatórios, né? Então o ideal é não fazer. Lógico, se você só pode esse horário, é melhor você fazer do que não fazer. Mas se você realmente está com um problema de sono, você tem problema para dormir, eu diria que você deve experimentar um outro horário, porque fazer esse exercício muito tarde pode sim prejudicar a sua qualidade de sono, tá? Então, o ideal é sempre de manhã, gente. De manhã é o melhor horário. Então, você que não tem possibilidade de fazer muito tarde, né, de fazer em outro horário, tente fazer, de repente, 6 ou 7 da manhã. Experimenta esse horário. Eu sei que no comecinho é difícil de acordar, mas o nosso relógio biológico se adapta e começa a entrar nesse ritmo aí. Você vai ver que o seu dia é outro. Neura, mesmo hidroginástica, mesma coisa, é um exercício, né? Você tá ali num estímulo de luz, estímulo de música, tá aumentando assim a temperatura corporal, né? Mesmo a hidroginástica, tá? Mas sempre melhor fazer do que não fazer, tá? Se você só pode esse horário, mas se você tiver possibilidade de fazer em outro horário, melhor, porque interfere sim, tá? Fora que você vai chegar em casa mais tarde, até você comer, né? Você vai comer mais tarde, então vai carregar todo um processo vai atrasar tudo os seus horários, né? Todos os seus horários. Você vai comer mais tarde, você vai organizar suas coisas para outro dia, quando vê é meia-noite, você ainda tá lá, né? E a questão do ritual para dormir, né? De ter realmente um quarto escuro, de não tomar muito líquido próximo da hora de dormir, de não mexer em aparelhos eletrônicos próximo da hora de dormir, né? Isso vai realmente interferir aí na sua produção de melatonina. Se tiver qualquer luzinha acesa, vai interferir negativamente na produção de melatonina. E aí, a gente tem a questão do emocional também, né? Se a gente for pensar, o homem das cavernas, como que era naquela época? O cortisol, que é o hormônio do estresse, que eu acabei de falar para vocês, ele é produzido quando em situações de fuga. Então vamos pensar que naquela época, né, o homem da caverna, ele produzia cortisol quando ele tinha ou que fugir ou que atacar, estava passando por um risco de vida, né? Então ele sofria a ação desse hormônio, fuja, ataca, foge ou ataca, foge ou ataca. E hoje é como se a gente vivesse em constantes situações de fuga ou de ataque, né? Então não é um risco iminente de vida, porém você tem boleto para pagar, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se transportar até os lugares, você tem que ter sucesso profissional, você tem que educar seus filhos. Então são níveis de cobrança interna e externa que estão te deixando num estado de alerta, fuga ou ataque, né? E isso faz com que na hora que você coloque a cabeça no travesseiro, você fique com o seu sistema de alerta ligado. Isso prejudica o seu relaxamento e a sua produção de melatonina, porque você está produzindo cortisol, hormônio do estresse. E toda vez que você produz cortisol, você está contrarregulando a ação da melatonina, que é o hormônio do sono, tá? E aí, se a gente for buscar mais pro começo das questões, né? Assim como eu fiz uma live já com o André, que ele é microfisioterapeuta, e a microfisioterapia explica várias dessas questões, né? Muitas vezes você, durante a sua infância, durante a sua vida uterina, ou até mesmo os seus antepassados, sua mãe, o seu pai, até 4 gerações para trás, passou por situações que essas situações deixaram marcas genéticas, e essas impressões genéticas foram transmitidas para você e para os seus irmãos, por exemplo.
E aí você tem contato com situações do seu dia a dia que dispara um gatilho. E sem que você lembre dessas situações traumáticas, o seu corpo entende como uma ameaça, né? Então, de repente, lá durante a sua infância, você passou por situações em que você tinha que ficar ligado, sei lá, o seu pai e sua mãe brigavam muito, eles brigavam e você não conseguia relaxar, dormir tranquilamente, você ficava sempre com o seu sistema de alerta ligado. E aí hoje você é uma pessoa que tem dificuldade de pegar no sono ou tem um sono muito leve, né? Qualquer coisinha, qualquer barulho ou qualquer movimento no quarto te faz acordar, tá? Ou então até mesmo se você teve uma bagagem ali dos seus avós, se seu avô passou por uma situação de guerra e ele tinha constante barulho de bomba explodindo, por exemplo. Isso deixou uma impressão genética nele que passou para você, e aí quando você tem contato com algumas situações do seu dia a dia, isso ativa o seu sistema de alerta, fazendo com que você tem essas lembranças que você não lembra necessariamente, mas que ativam mecanismos de alerta, que deixar sempre você sempre nesse sistema de fuga ou corra ou fuja, tá? Então a insônia tem muita relação com isso, né? Então você bota a cabeça no travesseiro, ou então você bota a cabeça no travesseiro e fica remoendo situações do seu dia a dia, né? Você tá perdido, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, tá? E aí, gente, a gente tá falando de cortisol, né? O hormônio do estresse, e às vezes a pessoa chega no consultório e ela até fala, eu acho que meu cortisol tá alto, começa a estudar, pesquisar sobre isso. E tem uma outra questão também, que é o cortisol muito baixo. Então, o cortisol, ele é um hormônio do estresse, mas ele produzido em quantidades suficientes, ele é necessário. É ele que nos faz ter reação, ter energia, acordar de manhã para trabalhar, para estudar, seja o que for. Então, ele é um hormônio necessário, a gente não pode só inibi-lo, tá? Só que, o que acontece? Você toma muito café, por exemplo, café em grande quantidade, ou suplementação, ou chás com cafeína, ou suplementação de cafeína, cápsula de cafeína, ou qualquer estimulante, se você é movido a isso, né, ou se você realmente não dorme bem, por exemplo, você tem um aumento crônico desse cortisol, você fica sempre com esse hormônio lá em cima. E aí, a glândula que produz cortisol, ela pode sofrer uma fadiga, que é uma glândula chamada adrenal. Então, tudo que a gente estimula demais, o corpo depois tem o que a gente chama de feedback negativo. Ele subiu, foi muito estimulado e depois ele tem um déficit, ele tem uma queda ali, tá? Então, com o cortisol, o hormônio do estresse, acontece isso. Você estimulou demais, depois tem uma queda. E aí acontece que aquela pessoa que fala assim, eu estou com cansaço insuportável, uma fadiga insuportável, eu chego em casa às 6 horas, eu só quero deitar, eu não tenho disposição para nada, eu não tenho ânimo para nada, eu não tenho vontade de fazer as coisas, né? Ou aquela pessoa que ao final do dia realmente não é mais ninguém. Ou então ao contrário até, ela pode ser uma pessoa que acorda muito mal, passa o dia muito sem energia, mas à noite ela fica elétrica. Então ela tem uma inversão do ciclo circadiano, do relógio biológico. Isso indica uma fadiga adrenal. Então ela está produzindo pouco cortisol, e isso também é ruim, também é negativo, né? Então o primeiro passo é regular esse ciclo circadiano e a pessoa começar a dormir adequadamente, né? Então além dessas condutas de preparar o ambiente do sono que eu falei para vocês, é importante a gente pode utilizar alguns chás, né? Melissa, camomila, mulungu, maracujá. A gente também pode usar, até separei para vocês aqui, óleos essenciais, né? Esse aqui ele é de lavanda. Então você pode pingar 4 gotinhas ou no seu difusor, se você tiver, ou então colocar, se você não tiver difusor, você pode colocar 4 gotinhas no algodão e colocar embaixo da fronha do travesseiro. Então são um óleo que é relaxante, indutor do sono. É muito positivo. Você vê que dá diferença em você dormir com esse tipo
de óleo aí, tá? E aí durante o dia também, se você for uma pessoa estressada, você pode buscar por esse mecanismo. Neura, estou amando os olhos. Você usa óleo de que, Neura? Você usa para dormir? Óleo de lavanda? O que você usa? E aí, gente, vocês dormem bem? Dormem mal? Fala aí pra mim, de 0 a 10. Qual nota que você daria pro seu sono hoje em dia? De 0 a 10, qual nota que você dá pro seu sono? Lembra que a nota do sono ela tem a ver com a quantidade de horas, 7 a 8 horas de sono, e a qualidade, se você não fica acordando demais durante a madrugada ou para ir no banheiro, ou seja o que for. A Gra falou 9, não tá bom o sono, hein, 9, hein, Gra? 7, até que 6, tá caindo. Alguém tem nota menor que 5 aí no sono? Que nota você daria? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu durmo bem, eu só tenho... Acorda muito, a Neura tá falando. 4. Eita, 4 é ruim, hein? Larissa, faz as estratégias que eu falei durante a live aí, de refeição perto de dormir, atividade física noturna, repensa isso aí, cuida os seus estímulos próximo da hora de dormir. Pense se você, quando você vai deitar, se realmente você não fica pensando muito sobre os seus problemas do dia, as coisas que você tem que resolver, que você não tem a capacidade de mudar, por exemplo, né? Pense se você é esse tipo de pessoa. E se nada disso surtir efeito, é interessante procurar, de repente, a microfisioterapia, porque ela te dá esse retorno, né? De repente é uma coisa que você viveu, que você... não tem domínio e que isso desperta um gatilho em você e faz com que você tenha insônia, né? Ou um sono muito leve. E o sono muito leve, às vezes a pessoa fala ah, eu só acordo, só vou dormir, só acordo para ir no banheiro, mas já eu volto a dormir. Então a pessoa ela entende que ela tem uma necessidade de ir ao banheiro para urinar durante o sono. Mas o que acontece? Eu falo que fazer xixi é igual fome. Quando a gente dorme, a gente não tem uma necessidade de urinar. O corpo dá conta, ele faz uma série de estímulos pra gente não ter que ficar acordando para esvaziar a bexiga. Então é como eu falei, é igual a sensação de fome. Se você tá dormindo, você não acorda no meio da madrugada com fome, preciso comer, né? Agora, se você tá acordado, a fome vem, né? Se ficou numa festa, ficou a madrugada inteira acordado, vai vir fome, porque você está acordado, né? Seu corpo entende que ele precisa comer. E fazer xixi é a mesma coisa, a gente não tem que acordar para fazer xixi. Só que a partir do momento que você despertou, seja por qual motivo for, a vontade de fazer xixi vem. Então você despertou por qualquer motivo e aí por você estar acordado vem a necessidade de esvaziar a bexiga, tá? Mas lógico, se você tomar um monte de água perto da hora de dormir, também não vai, um mecanismo fisiológico, né? Lógico que você vai ter vontade de urinar, mas evite, né, tomar água muito próximo da hora de dormir. Esses chás mesmos do sono, eles podem ser utilizados 1 a 2 horas próximo da hora de dormir, para você dar tempo de filtrar e urinar isso aí, tá? E com relação a alimentos que vão ajudar na produção de serotonina, que por sua vez vai dar origem à melatonina, a gente tem banana, oleaginosas, né, que são castanha de Pará, amêndoas, castanha de caju, e o chocolate amargo, né, o cacau também é rico em triptofano, que vai dar origem à serotonina, que vai dar origem à melatonina. Só que a ideia não é utilizar esse tipo de estratégia já próximo da hora de dormir, né? Não adianta você, acabou, vou dormir agora, vou comer uma banana ou comer um pedaço de chocolate 70. Não, tem que ser no começo, mais no meio pro final da tarde, lá por volta de
4, 5 horas, que aí você vai colocar o triptofano para dentro do seu corpo, que por sua vez vai lá na frente, mais para frente, produzir a melatonina, tá? Então seria um horário estratégico para você fazer uma refeição rica em alimentos com triptofano. Por exemplo, chocolate amargo, por exemplo, banana, por exemplo, castanhas, tá? E aí, perto da hora de dormir, você utiliza algum desses chás, né? Mulungu. Mulungu é bem bom, bem bom. O pessoal fala, comenta bastante que sentiu diferença. Mulungu, camomila. Eu gosto de prescrever um que é mulungu, camomila com maracujá, fruta maracujá mesmo. Esse pode até pingar umas gotinhas de extrato de própolis, que também tem uma ação no sono, tá? Também tem ação, cerca de 10 a 15 gotas de extrato de própolis antes de dormir, perto da hora de dormir, para te ajudar na indução do sono, tá bom? O que mais? Alguma pergunta? E aí, quem não dorme bem, então, vai ficar mais estressado, mais ansioso, com mais compulsão alimentar, mais desejo por carboidratos e açúcares, né? Então, quem não dorme bem, quem é mais ansioso e estressado, vai buscar por alimentos que têm uma alta densidade energética. Quando eu falo alta densidade energética, eu tô dizendo calorias, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Tava aqui ligado o Facebook, eu nem vi. Nota 6, nota 8. Pedro falou acupuntura para acalmar a mente. De fato, a acupuntura é um recurso também que a gente pode utilizar. Tudo que a gente usa de terapias integrativas vão ser benéficas, né, em todos os âmbitos. A Tetânia comentou aqui no Facebook que atualmente acorda com dor de cabeça e com fome. Tá, dor de cabeça tem muita relação. A primeira coisa que a gente pensa quando tem dor de cabeça é desidratação, tá? Falta de água é o primeiro sintoma, é a primeira coisa que a gente pensa quando a pessoa tem dor de cabeça, tá, Tetânia? Então, verifica se você está tomando a quantidade de água ideal. Você tem que multiplicar o seu peso por 35 ml e aí você vai ter o tanto de água mínimo que você deve utilizar por dia. Então, se você pesa 70 quilos, vezes 35 vai dar 2,5 litros. Esse é o mínimo de água por dia. E quando eu falo água, é água, não é chá, não é suco, não é líquido, é água mesmo, tá? Então, tem que fazer essa continha. Fora isso, o que pode causar dor de cabeça também são os adoçantes, né? Todos os tipos de adoçante. Glutamato monossódico, que está no caldo de carne, temperos industrializados, sabe? Tudo que é de tempero industrializado tem muito glutamato monossódico, também pode desencadear a enxaqueca. E algumas sensibilidades alimentares, como glúten, laticínio. Se você já retirou tudo isso e não resolveu, pode ser frutas cítricas, né? Mas é sempre o último que a gente tira, fruta cítrica, tá? E oleaginosas, as castanhas, então podem ser desencadeadores da enxaqueca também, tá bom? Mais alguma pergunta? Ou então a gente já encerra por hoje? Alguém mais quer perguntar? Fechou, gente? Então, vou encerrar. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Neura, isso exatamente. Glúten, laticínio, com certeza vai desencadear. São os primeiros da lista para desencadear a enxaqueca, tá? E aí eu queria, já que vocês estão aí, que vocês me dessem ideia de um tema para a próxima live. Sobre que temas você gostaria de ouvir? Escreve aí para mim. Sim, óleo de lavanda é bom para dormir. Esse aqui eu uso, mas você pode utilizar de alguma outra marca. Então, põe no difusor ou então 4 gotinhas no algodãozinho e coloca debaixo do travesseiro. Como substituir o glúten? Por todas as outras farinhas que não contêm glúten. Farinha de aveia, farinha de amêndoas, goma de tapioca, farinha de grão de bico, tá? Todas as outras farinhas. Fechou, gente? Então, era isso por hoje. Quinta-feira tem live novamente
aceito sugestões, me manda no direct se você pensar em alguma coisa. Ah, Tardes, gostaria que você me falasse, que você fizesse uma live sobre isso, sobre aquilo, tá? E aí na semana que vem eu vou ter uma live com a Agatha. Ontem eu fiz uma live no perfil dela, ela tem um aplicativo de treinamento direcionada para pessoas que têm doenças autoimunes ou então sofrem de alguma dor crônica, tá? E aí a gente vai fazer uma live junto sobre atividade física, importância da atividade física no processo de dor e nas doenças autoimunes, tá? Só vou responder aqui a última pergunta para a Tetânia. Ela perguntou para eu falar sobre esclerose múltipla na remissão. Tetânia, independente da autoimune, né, as condutas, elas são, a base do tratamento é exatamente o mesmo. Dentro de todas as 150 doenças autoimunes, o mecanismo pelo qual a doença acontece é o mesmo e a forma de a gente tratar na visão integrativa é a mesma, não se diferencia, tá? Lógico, tem algumas particularidades, então dependendo se a pessoa tem dor, se ela tem dor articular, a gente pode utilizar coisas para articulação. Se ela tem uma autoimune de cabelo, né, uma alopecia, a gente usa coisas para cabelo. Se tem uma autoimune de pele, a gente usa coisas para pele. Mas quando a gente pensa em remissão, né, de forma geral, é sempre o mesmo protocolo de tratamento, tá bom? Então não é uma coisa específica. Mas dá uma olhadinha aí nas minhas lives anteriores que você vai garimpar muita informação, tá bom? Um abraço, beijão a todos, uma ótima restinho de terça-feira.